Nós vamos abrir, não agora no último livro do Antigo Testamento, mas no primeiro. Nós vamos para o capítulo 4 do livro de Gênesis. Inicialmente nós vamos ler o verso 1 até o verso 7, tá bom? Gênesis capítulo 4, do versículo de número 1 até o verso de número 7. Podemos ler? O texto sagrado nos diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vamos orar? Senhor, aqui está a tua palavra. A nossa oração é que nessa noite, mais uma vez, pela tua infinita graça e misericórdia, tu fale ao nosso coração. Esse é o nosso desejo, que tu venha falando ao coração dos irmãos que estão aqui de forma presencial, como também as pessoas que de forma remota estão acompanhando esse culto nessa noite. Faz isso para a tua glória e para o teu louvor. Nós te pedimos isso em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Nós vamos ler inicialmente esses 7 versos e vamos ainda adentrar um pouco mais nesse capítulo, possivelmente todo o capítulo, mas eu prometo a você não ser muito enfadonho, tá certo? Meus irmãos, eu chamo a sua atenção para o verso 1 ao verso 7 nessa noite. E lá no verso 1 a Bíblia diz que coabitou o homem com Eva, sua mulher. Interessante que essa palavra coabitar ou conhecer, no Antigo Testamento, é um termo técnico para dizer que o homem teve relacionamento sexual com a sua mulher. Adão teve relacionamento sexual com Eva, fora do jardim. Adão e Eva coabitaram. E interessante que Eva deu à luz a Caim, como o texto que nós acabamos de dizer, de ler, nos diz. Meus irmãos, o que é que você acha que no coração de Adão, e particularmente no coração de Eva, qual foi o sentimento que brotou quando ela viu que estava grávida do seu esposo? Que sentimento brotou no coração de Eva? E que sentimento brotou no coração de Caim? Com certeza um sentimento de gratidão. Por quê, irmãos? Porque ambos pensaram que o fruto que estava naquele ventre, que o menino que estava naquele ventre seria quem? Seria o cumprimento da promessa de Gênesis 3,15. Quando Eva engravidou, eu tenho certeza que no coração de Eva, como também no coração de Adão, ele disse: esse que está aí dentro do teu ventre, Eva, quem sabe o diálogo não foi esse, será aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Então, no coração de ambos, tanto de Adão quanto de Eva, Caim era alguém maior do que foi. Eles tinham muitas expectativas naquele filho, todos dois, a ponto de quando Caim nasceu, o nome dele Caim. Eles tiveram outro filho. Qual era o nome do outro filho? Abel. E você poderia dizer: pastor, o que significa isso? Daqui a pouco eu lhe digo. Mas antes eu gostaria de lhe dizer um detalhe aqui. O capítulo 4 de Gênesis volta a atenção para Caim. Eu tive a preocupação de contar. 16 vezes, pode contar, o nome Caim é mencionado em todo o capítulo 4, enquanto que Abel é só mencionado como seu irmão. O que é que eu quero dizer aqui?
que o nome Caim significa adquirido, enquanto que o nome Abel significa fôlego. E aqui está uma primeira lição para nós. Quando Eva e Adão deram o nome dos filhos, o primeiro de Caim, adquirido, tinha uma mensagem para nós. Qual? Que toda vida vem de Deus. O nome Caim significa possessão ou adquirido. A primeira lição é essa, que toda vida vem de Deus. Quando nasce o segundo filho, Abel, qual o nome que é dado? Fôlego. Qual a lição que tem para nós? Que apesar da vida ser um dom de Deus e sempre ela é breve. Veja como esses dois nomes têm alguma coisa a nos ensinar. Caim, adquirido por Deus, ou seja, um dom de Deus. E quando nasce o segundo filho, ele é chamado de Abel, de fôlego. Ou seja, apesar da vida ser um dom de Deus, ela é muito curta, ela é muito breve. E nós não podemos perder as oportunidades. Eu não sei se você já leu o capítulo 3 de Gênesis. No capítulo 3 de Gênesis, na queda do homem, né? A maior catástrofe da história da humanidade. O que fica claro ali é que nós podemos perceber o diabo por trás da serpente. No capítulo 3, nossos pais Adão e Eva foram enganados, foram vencidos pelo diabo. Agora, no capítulo 4, a Bíblia nos mostra que nós temos outro inimigo. E esse inimigo é a carne. Caim não foi vencido pelo diabo. Caim foi vencido pela sua natureza agora já caída. O homem não regenerado, né? O homem caído, no capítulo 3, ele mostra a sua carranca. Nós vamos ver que Caim era o tipo da pessoa que não aceita de forma alguma, nem por ninguém, inclusive por Deus, ser dissuadido. Caim é o tipo da pessoa que não aceita de maneira alguma ser repreendida por conta do seu pecado. Caim é o tipo de pessoa que nunca confessa o pecado. Caim é o tipo de pessoa que nem aceita o seu castigo. Há uma primeira lição, ou aliás, uma segunda lição para nós aqui nessa noite. Qual? Na maioria das vezes, o seu maior inimigo é aquele que você vê diante do espelho. Nós atribuímos muito de nossas falhas ao diabo, mas está aqui um exemplo clássico de alguém que, como eu e como você, quando se olhava no espelho, estava diante do seu maior inimigo. O que é que eu quero dizer com isso nessa noite? O maior inimigo meu, o maior inimigo seu, o maior inimigo de Caim era o que estava dentro do seu interior. Essa é a grande realidade. E eu chamo a sua atenção para o primeiro ponto nessa noite: a malignidade do pecado dentro da família. A malignidade do pecado dentro da família. Interessante, irmãos. Hoje nós dizemos que o meio corrompe. Hoje a gente diz que a violência, o tráfico de droga, a injustiça social, o descalabro dos costumes são resultado da influência do meio em que vivemos. Não é verdade? Ah, nossos filhos são maus porque estudam num colégio mau. Ah, nossos filhos são maus porque moram num bairro que tem muito ponto de droga. Ah, nossos filhos são maus porque quando liga a televisão só vê prostituição. Aí eu lhe pergunto uma coisa aqui nessa noite: quem eram os tios de Caim e Abel? Quem eram seus primos? Havia desemprego no tempo de Caim e Abel? Havia poluição? Qual era o prostíbulo que eles iam procurar para se prostituírem? Qual eram seus inimigos? Quem eram seus amigos? Qual a resposta para tudo isso? Existia violência urbana? Ou, irmãos, existia sociedade promíscua? A resposta é não. Não tinha nenhuma boca de fumo para eles ir comprar pedra de crack. Não tinha ninguém na vizinhança se prostituindo para Caim olhar para ela.
Não existia, meu irmão, nenhuma pessoa chamando palavrão para Caim aprender ou Abel aprender. E você me pergunta, pastor, aonde estava o mal? Aonde estava o mal em Caim? Irmãos, no coração. Caim transformou o lar dele numa arena de ciúme. Caim transformou a família dele num ringue de hostilidade. Veja bem, eu acho que nós temos que mudar nossa oração. Quando eu li esse texto, eu vi que eu preciso mudar a oração, minha oração. Em que sentido? Que antes de eu pedir que Deus converta o incrédulo, eu tenho que pedir que Ele alcance o coração do incrédulo. Porque se Deus alcançar o coração do incrédulo, se Deus alcançar o coração dos teus filhos, se Deus alcançar o coração do teu cônjuge, o comportamento dele muda. Nós temos que orar dessa maneira. Perceba isso aqui nessa noite. Tanto Caim quanto Abel tinham a mesma carga genética, saíram do mesmo ventre. Perceba isso. Tanto um quanto o outro tiveram, mamaram, irmãos, tomaram o mesmo leite materno. Ambos ouviram os mesmos ensinamentos, ambos cresceram no mesmo lar, eles cresceram no mesmo ambiente, ouviram as mesmas histórias ditas por Adão e por Eva. E eu lhe pergunto, a Bíblia diz em 1 de João capítulo 3, verso 12, que Caim era do maligno. E Abel, Hebreus 11:4, um servo de Deus. Veja que diferença. Ambos eram religiosos, porém Caim era um hipócrita e Abel era um servo de Deus. Nesse lar, apesar de terem sido criados juntos, os filhos cresceram de modo diferente. Nesse lar, os filhos tinham vocações diferentes. Nesse lar, os filhos tinham corações diferentes, tinham religiões diferentes. Abel tinha a religião dele, Caim tinha a dele. Eles sacrificavam em altares diferentes, embora ambos fossem religiosos. Tem uma terceira aplicação para a minha vida e para a sua vida aqui nessa noite. Qual? Qual é o lugar mais difícil de ser cristão? Qual é o lugar onde as máscaras caem? Qual é o lugar que você é aquilo mesmo e acabou? Não tem como você, irmãos, remendar, não tem como você maquiar. Qual é o local onde você é você mesmo? Dentro de casa. Não tem como maquiar. Não tem como você dizer que não é aquilo. Está aqui. O local mais difícil, o lugar mais difícil de ser cristão é dentro de casa, porque é dentro de casa que acontecem as nossas batalhas mais intensas. É dentro do nosso lar. Ainda com base no verso 1 ao 7, eu já disse a você, o nome Caim significa adquirido ou possessão. O que é que eu aprendo aqui? Quando Caim nasceu, Eva colocou esse nome dizendo o seguinte: esse menino é a esperança minha e de Adão. Esse menino é tudo que nós temos. Eu vou lhe dizer aqui uma verdade. Não adianta nós colocarmos nomes bíblicos em nossos filhos sem termos a preocupação de forjar o caráter deles. Veja um exemplo aqui. Caim, o nome era uma propaganda enganosa. Quando Caim passava, dizia: lá vai a possessão de Deus, lá vai o adquirido de Deus. Só que apesar do seu nome dizer que era a possessão de Deus, ele não tinha intimidade com Deus. Veja que contradição, meus irmãos. E eu disse a você, como é difícil ser cristão no lar, porque nesse lar havia religião. Abel adorava a Deus conforme os preceitos de Deus, enquanto Caim tentava adorar a Deus da sua maneira, do seu jeito, da maneira como ele achava que poderia adorar. E não é assim. A gente viu em Malaquias que não pode ser dessa maneira. Isso fica muito claro quando Adão oferece, aliás, Abel oferece o melhor.
o melhor do seu rebanho, as primícias do seu rebanho. E Caim oferece a Deus qualquer coisa. Nesse lar havia disputa, muito mais disputa do que comunhão. Por quê? Porque Caim era infeliz com o sucesso de seu irmão, com a vida de Abel. Ele era muito mais preocupado com a vida de Abel do que preocupado em consertar a sua vida diante de Deus. Irmãos, não adianta nós estarmos olhando a vida dos outros, enquanto a nossa encontra-se em frangalhos. Caim não conseguia ser feliz, porque via que seu irmão progredia, porque via que seu irmão tinha intimidade com Deus, mas ele era um religioso. Infelizmente hoje ainda a gente vive assim. A guerra dentro de casa. Eu quero dizer algo para pessoas que estão aqui nessa noite. Não adianta sua religiosidade se você não fala com seus pais. Não adianta religiosidade se você não obedece a seus pais. Não adianta tanta religiosidade, voz maravilhosa, bom pregador, se você é divorciado dos seus irmãos dentro de casa. Se sua família é um ringue, se vocês vivem dentro de casa da forma como Abel e Caim viviam, principalmente Caim, não adianta, é isso que o texto está nos dizendo. Eu chamo a sua atenção, por favor, para o verso 6, quando ele disse: então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Meu irmão, você está entendendo? Eu estou falando aqui de um religioso. Eu estou falando de alguém aqui que a própria mãe e o pai dizia que eles eram um presente de Deus na vida deles. Eu estou falando de alguém aqui que sacrificava coisas, que dizia ter intimidade com Deus, mas na realidade, meu irmão, a vida deixou de ser para Caim uma celebração. Com base aqui no verso 6, meus irmãos, a Bíblia diz que a alegria é um fruto do Espírito Santo. A Bíblia diz que eu e você que somos cristãos, é uma ordem nós vivermos alegres. Leia Filipenses. Tantas vezes Paulo está dizendo ali: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez digo, alegrai-vos. Então a alegria é uma ordem. Celebrar a vida, você poderia perguntar assim: mas pastor, o momento que nós estamos vivendo, a maneira como nós estamos vivendo, perdemos entes queridos, perdemos pessoas queridas, perdemos conhecidos queridos, pessoas perderam o emprego, pessoas hoje estão vivendo com menos dinheiro. É verdade, a igreja está com menos pessoas, nós não podemos celebrar a Deus como nós gostaríamos de ter. Será que a gente tem algum motivo para nos alegrarmos? Eu lhe pergunto, meus irmãos, e a salvação? A vida é um fôlego. Então será que nós não temos motivo de nos alegrar? Deus olha para Caim e diz o seguinte: Caim, se alegre, meu filho, porque tu vive irado, porque tu vive mal-humorado, porque tu vive sempre de mal com a vida. É isso que Deus está dizendo. Caim vivia, irmãos, com o semblante decaído, e pior, com o coração carregado de ira, com o peito encharcado de ódio. Perceba bem, será que há alguém aqui vivendo assim? Você vive irado, seu peito é um depósito de ódio, você não consegue olhar para a vida com alegria. Deus ofereceu a você o dom da vida, Deus te deu a salvação, Deus te dá todo dia, eu creio aqui, o maná dele para ti. Deus diz a mim, a você em rede social, toda hora e todo instante, que nos ama, que nos escolheu, que é conosco, que a gente não tem por que se preocupar. Deus manda dizer que a gente lance a rede, porque quem manda a gente lançar a rede é o mesmo que vai encher, mas a gente vive de mal com a vida, irmãos. Por quê? Perceba bem, eu estou falando de religiosos, eu estou falando de pessoas, irmãos, que tinham tudo para ser feliz, mas olha para o céu e diz: Deus não me ama. É Caim, irado, sabe, irado, iracundo, com ódio no coração. Por quê? Ainda estou no lar de Caim e de Abel, viu? Nesse lar,
existia também uma inveja avassaladora. E aqui, do verso 1 ao verso 7, a inveja mostra a sua carranca. Eles não eram unidos. E mais, não havia diálogo. Cada um via o seu mundo da sua maneira. Sempre Caim viu Abel como um rival. E por esse motivo, ele abrigava no seu coração sentimentos mesquinhos com relação a Abel. Caim permitiu que a inveja acabasse com a sua vida. Eu não estou dizendo que eu estou certo. É uma opinião particular, você não precisa concordar comigo, que eu já disse aqui algumas vezes. Há dois pecados nos seres humanos, no ser humano, irmãos, que me entristece demais. E não é nem adultério. O primeiro é a ingratidão. E o segundo é a inveja. Aqui está a natureza caída de Caim. Sabe por quê? Porque o invejoso, qualquer vantagem que o outro tenha, ele acha injusto. A Bíblia está cheia de exemplos assim. Foi assim com Saul para com Davi. Foi assim, irmãos, do filho pródigo, do irmão mais velho do filho pródigo, que não aceitava o retorno do filho pródigo e o pai fazer uma festa. Então, como é difícil, irmãos, esse sentimento no nosso coração. Vou dizer uma coisa aqui a você. Cobiçar é desejar o que é do outro. Mas invejar é desejar a destruição do outro. Caim não era só cobiçoso. Na realidade, ele era invejoso. Ele não queria as coisas de Abel, perdão. Ele não queria que Abel fosse quem ele era. Ele não queria imitar Abel, ele queria matá-lo. Sabe por quê? Enquanto a cobiça focaliza coisas, a inveja focaliza pessoas. O que me chama a atenção aqui? Eu gostaria que nessa noite, irmão, nosso coração é muito enganoso. Se esse sentimento está no teu coração, pede para que Deus arranque. Sabe por quê? Um invejoso, ele é filho do maligno. É duro eu dizer isso aqui. E você me perguntaria por quê? Porque o invejoso, se ele não pode ter o céu que ele quer, era o caso aqui de Caim. Ele luta para pelo menos produzir o inferno na vida dos outros. Ele não é feliz, mas ele também, o desejo maior dele é que o outro também não seja feliz. Veja que lá destroçado o de Adão e Eva. Outra coisa do invejoso. Essa pessoa sente-se desgraçada pela integridade do outro. Esse era o sentimento que habitava no coração de Caim. Pois o sucesso de Caim o atormentava. Abra seus ouvidos aqui nessa noite, por gentileza. Cuidado com a falsa religiosidade. Cuidado com a falsa religiosidade. Eu tenho medo da falsa religião. Eu corro léguas da falsa religião. Tenha cuidado com ela, porque ela pode estar lhe enganando. Adão e Eva foram enganados pelo diabo. Eu já disse aqui, capítulo 3 de Gênesis. Caim foi enganado por isso aqui, que nós temos. O coração. Meu irmão, não tem regeneração para ser o velho homem. Tem cruz. Foi gerado em nós um novo homem. Não existe uma luta dentro de você, existe em mim. Muitas vezes o velho homem quer dar ordem ao novo. Não é? Quantas vezes você não age? Por que a gente age pela carne? Porque a gente age muitas vezes pelo impulso. O que é? É o velho homem que está aqui dentro ainda, dando ordem ao novo. Por isso que eu e você temos que crucificá-lo todo dia. Alimentando quem? O novo homem. Dando vazão sempre ao novo homem, ao homem regenerado. Por isso que eu digo, cuidado com a falsa religiosidade. Eu lhe pergunto uma coisa aqui nessa noite, eu sei que você sabe a resposta. Para que Deus lhe criou?
Por que Francimar está aqui? Por que Denildo está aqui? Por que Silvio está aqui? Por que Adriana está aqui? Por que Sopinha está aqui? Por que Lucas está aqui? Por que eu estou aqui? Enfim, porque todos vocês estão aqui. Para que Deus lhe criou? Você sabe? Não foi para ser rico, famoso, lindo, maravilhoso, ter seus nomes nos outdoors da vida, não. Deus nos criou, a prioridade da nossa vida é adorar a Deus. E mais, o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar de Deus para sempre. Agora, eu chamo a sua atenção para o verso 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. O que é que eu quero dizer aqui a vocês nessa noite? Deus está muito mais interessado no que nós somos do que no que nós fazemos. Eu posso lhe dizer uma verdade aqui nessa noite? A nossa vida precede o nosso culto. Tanto a vida do adorador como a oferta dele são inseparáveis. Eu lhe pergunto uma coisa aqui, por que Deus aceitou a oferta de Abel? Porque antes de Deus aceitar a oferta de Abel, Deus aceitou Abel. Isso deve ser, irmãos, visto por nós como algo muito sério. A nós temos preocupação com a nossa vida de adoração, com a nossa religião. Contudo, no verso 5, olha o verso 5, eu vou reler. Ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Antes de Deus aceitar ou rejeitar, melhor dizendo, a oferta de Caim, Deus rejeitou Caim. Você me perguntaria, por que, pastor? Porque tão lembrado que o culto precisa ser em espírito e em verdade? Não é? O que significa um culto em espírito? Significa um culto sincero. O que significa um culto em verdade? Significa um culto bíblico. O que é que eu posso dizer aqui para você? Que eu não posso ter uma religião, irmãos, tipo assim, um perverso, um ímpio. Eu não posso dizer que pelo simples fato de eu entregar meu dízimo, de eu orar, de eu louvar, Deus vai receber meu culto. Não. Primeiro Deus tem que receber a minha vida. Há um texto que eu gostaria de compartilhar com você, citá-lo na realidade, não precisa abrir. Preste atenção. Provérbios 21, 27. Diz o seguinte, olha. O sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Posso lhe fazer uma pergunta aqui? Por que Caim fracassou no campo? Por que Caim trouxe qualquer coisa para Deus? Sabe por quê? Porque Caim fracassou no altar. Quando não tem vida no culto, não há culto na vida, e vice-versa. Essa é a grande realidade. Você me perguntaria, pastor, qual a diferença entre Caim e Abel? Abel trouxe o melhor, Caim trouxe o que ele encontrou. Essa é a grande diferença. A diferença não eram as ofertas, a diferença eram as motivações. Posso lhe perguntar aqui nessa noite? Qual a motivação da gente estar aqui, irmãos? O que nos trouxe aqui? Porque nós tínhamos um compromisso? Porque a gente não podia faltar, porque alguém nos chamou? Ou será que nós estamos aqui em espírito e em verdade? Vale a gente refletir nessa noite. Eu gostaria de dizer algo mais aqui a você. Mesmo que Caim tivesse sacrificado um animal, que foi o que Abel fez, o melhor do rebanho, e trouxesse esse animal diante de Deus, Deus não aceitava. Sabia disso?
Deus não aceitaria, porque a questão não era a oferta. A questão é a condição do coração. Perceba uma coisa aqui nessa noite. A vida de Caim desmentia sua oferta. Ele trouxe a oferta de cereais a Deus. Mas aquilo não era a realidade do coração dele. Eu posso lhe dizer aqui nessa noite, pontuar algumas coisas aqui nessa noite, e dizer a você que é possível que hoje Deus não esteja aceitando o nosso culto. Com base na vida de Caim, eu posso lhe dizer nessa noite aqui, que pode ser que Deus não esteja aceitando o culto de alguns. Por isso que eu disse a você, cuidado com a falsa religião. E eu vou lhe dar a base bíblica no que eu vou dizer aqui. Porque Deus não aceitou Caim, nem aceitou a sua oferta? É claro, primeiro, porque ele era do maligno. 1 de João 3,12. Ele odiava seu irmão. Ele tornava a vida do seu irmão um inferno. Aonde Caim ia, ele era um barril de pólvora. Irmãos, eu aprendi uma coisa na minha vida. Quem tem o Espírito Santo é de fácil convívio. Se eu e você temos o Espírito Santo, as pessoas não terão muita dificuldade de conviver com a gente. Não era o caso de Caim. Segunda coisa, versículo 5 do capítulo que nós estamos lendo. Caim vivia mal-humorado. Caim não celebrava a vida. Irmãos, eu lhe pergunto aqui a nossa igreja aqui, por favor, pense bem. A gente liga a TV, eu deixei de assistir TV, mas quando a gente liga a TV, a gente vê pessoas, por exemplo, da minha idade, com 53 anos, que perderam o emprego e não tem mais perspectiva de vida. Não sabem onde vão morar por conta dessa situação, dessa pandemia que nós temos vivido. Não sabem onde vão morar, não sabem onde vão comer. Eu vi num país do primeiro mundo como a Espanha, pessoas formadas, mendigando feira. Que triste. Mas vi também, irmãos, crentes que estão passando nessa mesma situação adversa, mas conseguem celebrar a vida. E eu pergunto aqui a vocês, eu não tenho conhecimento de alguém aqui da nossa igreja que esteja passando fome, que não tenha um teto. É verdade que tem passado dificuldade, é verdade. E por que nós não celebramos a vida? Por que nós vivemos mal-humorados, irmão? Outro, ele era um homem irado. Verso 5 do capítulo 4, ou seja, Caim era alguém que era consumido pela cólera. Como é que você vem para um culto, irmãos, irado? Como é que você vem para um culto mal-humorado e vim por vir? Você acha que Deus recebe esse culto? Não recebe. Como é que você vem celebrar a Deus se possivelmente você tornou a vida do seu cônjuge, dos seus filhos, um inferno durante o dia? Deus não recebe. É isso que está claro aqui. Verso 5 ainda, ele era invejoso. Por isso que eu digo, irmãos, que a gente ore para que Deus tire esse sentimento da gente. Outra coisa, ainda com base no verso 7, ele era alguém de mau procedimento e sempre estava com o coração endurecido. A gente já está caminhando já para mais da metade do sermão, mas eu gostaria de dizer uma aplicação com base nesses versos que nós acabamos de ler, o 1 ao 7. A diferença entre Abel e Caim é que o culto de Abel era prescrito por Deus, porque estabelecia a verdade de um pecador que precisava que seus pecados fossem expiados. Já o de Caim era um culto da autossuficiência. Caim é aquele tipo de pessoa o seguinte, que não precisa dar satisfação a ninguém. Você conhece gente assim, né? O culto eu mesmo faço, a Bíblia eu mesmo interpreto ao meu bel prazer, a minha vida é minha vida, você se vira para lá, a Bíblia não entra aqui comigo.
Eu sacrifico da maneira que eu quero. Eu faço da forma que eu quero. Essa é a religião dos homens. A religião de Abel era a religião de quebrantamento. Ele não sabia, talvez, como eu, como você, mas com certeza os pais dele disseram: olha, meu filho, para que haja expiação de pecados, tem que haver derramamento de sangue. Ele não tinha Bíblia, ele só tinha a promessa de Gênesis 3,15. Ele sabia o seguinte, que para que ele fosse salvo, eles foram ensinados, todos dois, alguém precisava derramar o sangue dele. Gênesis 3,15, o sangue por ele, perdão. E Caim não admitia isso. Caim tinha a sua própria religião. O que é que eu aprendo aqui? Só há duas religiões no mundo. A religião de Abel, que admite que é pecador, que admite que precisa do sacrifício de Cristo na cruz. Mas há também a religião de Caim, que não admite esse tipo de coisa, que acha que pode chegar a Deus do seu modo, com seus esforços, com seus méritos, e não precisa dar satisfação a ninguém, porque não precisa se quebrantar, não precisa mudar, ele não precisa dar satisfação a ninguém. Eu tenho o meu próprio culto. Conhece pessoas assim? Eu faço do meu jeito. É a religião de Caim. A religião de Abel diz: não, vou fazer conforme Deus quer, da maneira que Deus exige. Há uma diferença muito grande entre a falsa e a verdadeira religião, e só existem elas duas, a de Abel e a de Caim. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção mais uma vez para o verso 6 e para o verso 7. Então lhe disse o Senhor, mesmo ele estando errado: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Abra seus ouvidos aqui nessa noite. Não despreze as advertências. Antes do cálice da ira, Deus sempre nos dá o cálice da misericórdia. Está aqui. Sempre, 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 sempre. O que é que Deus está dizendo a Caim aqui? Caim, deixe de seu mau humor. Caim, abandone essa ira. Está aqui no verso 6 e 7. Deus está dizendo a isso. Caim, jogue fora essa inveja. Faça o que é certo. Abandone o que está errado. Irmãos, como Deus é misericordioso. Eu lhe pergunto uma coisa. Será que todas as vezes que você vem para aqui, Deus não fala com você, não? Eu acredito que sim. E mais uma vez nessa noite, Deus está te avisando: não vá. Mais uma vez nessa noite, Deus está dizendo: não faça. Mais uma vez nessa noite, Deus está dizendo: não veja. Mais uma vez nessa noite, Deus está dizendo: não toque. Mais uma vez nessa noite, Deus está dizendo: não se afaste da igreja. Mais uma vez nessa noite, Deus está dizendo para você: não se misture, cuidado. É isso que Deus está dizendo aqui a Caim. E o mais forte de tudo, olhe para o verso 7, por favor. Se procederes bem, não é certo que será aceito? O que Deus está dizendo? Caim, se tu se arrepender, eu te aceito. Irmão, como Deus é bom. Caim, eu estou te dando uma oportunidade, Caim. Continue, o verso 7. Se todavia procederes mal, ou seja, se você continuar nesse teu caminho, Caim, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que é que Deus está dizendo a Caim aqui, meu irmão? Abra seus ouvidos. O laço está preparado. O bote está armado. Está na tua porta. Veja que coisa séria. O diabo preparou a armadilha na tua porta. O pecado está na tua porta, batendo. Está te tucalhando. Já ouviu essa palavra? Está de tocaia. Só esperando você botar o pé. Irmãos, isso é tão grave. Aí você me dizia: pastor, o senhor disse que não tinha prostíbulo. Tinha não. Não tinha ponto de... Tinha não. Não tinha inimigo. Não havia poluição. Não havia desemprego. Não havia promiscuidade. Não havia ainda não. E qual era o problema de Caim?
A ira. Sabe o que Deus está dizendo a Caim? Quem guarda a ira, Caim, dá lugar ao diabo. Isso é muito claro lá em Efésios capítulo 4, versos 26 e 27. Aí você me pergunta, pastor, o que Caim fez com essa repreensão? O que um filho do maligno faz? Nada. Ele silencia. Ele não diz a Deus não, nem sim. Ele responde a Deus com um silêncio gelado. Quantas pessoas fazem isso, irmãos? Deus nos repreende. Deus diz, não vá não. Não toque não. Não se misture não. Você não está vendo que é desmantelar? Eu acho engraçado algumas pessoas. Pastor, eu estou orando para que aquilo ali não me aconteça. Mas está naquilo. Não precisa orar não, irmãos. Você não está vendo o desmantelo? Você não está vendo que não dá certo? Porque você está lá. Para que orar? O desmantelo não está na sua frente. Deus não está, a vida não está lhe mostrando que não dá para você, que não cabe você, que você não pode se misturar, que você não pode tocar. Para que orar se Deus está te mostrando? Era Caim. Estava na porta dele, ia dormir com ira, ia dormir com inveja, ia dormir mal-humorado, e Deus disse, arrependa. Aí ele responde a Deus como? Com um silêncio gelado. E interessante, ele não espera o laço vir. O filho do maligno é assim. Ele mesmo vai. Olha o verso 8. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o quê? E o matou. O que era que Caim estava dizendo? Antes de fazer isso, eu já ouvi isso muito. Você está entrando no erro, você está se misturando com uma coisa errada, você está se tocando numa coisa errada, mas você está dizendo para Deus assim, eu estou disposto a pagar o preço. Ele não respondeu dessa maneira, mas no íntimo dele ele estava dizendo a Deus, eu vou correr o risco. E não precisa nem o pecado vir até mim, eu vou até ele. E foi. Interessante, irmãos, que nesse verso 8, ele não esperou o pecado chegar, ele foi até ele. Porque Caim era dissimulado. Caim era o tipo da pessoa que é falso religioso. Ele tinha palavras aveludadas, mas um coração perverso. Você conhece pessoas assim? Que na sua frente lhe abraça, lhe chama de bênção. Isso é bom, é maravilhoso, é o eterno, é o todo-poderoso, é o Deus. Você parece até que o cara gosta de você. Mas dentro, o coração é perverso. A luz de Abel cegou Caim. Como é triste, irmãos. Posso lhe dar um conselho aqui nessa noite? Baseado no verso 8. Abra seus ouvidos. Isso é para mim também. Cuidado com o monstro que está dentro de você. Cuidado com o monstro que está dentro de você. Quem guarda ira no coração, abra seus ouvidos. Quem guarda ira no seu coração, abriga o diabo no peito. Você é alguém iracundo? Você é alguém perverso? Você consegue viver anos, dias, meses, intrigado de alguém? Cuidado. Vou repetir, quem guarda ira no coração, abriga o diabo no peito. Estou falando de religioso. Estou falando de alguém que ia até o altar sacrificar. Estou falando de alguém que teve os ensinamentos bíblicos. Que conviveu, entre aspas, na escola dominical. Um se destacou, o outro não mudou. Que coisa triste, né, irmãos? Pessoas que se alimentam do mesmo trigo, da mesma verdade. Um vai para um caminho e outro totalmente inverso. Como é triste. E o que eu acho pior é Deus chamar.
Ei, vem se acertar, vem se consertar. Eu estou disposto a lhe receber. E a pessoa dizer, não, eu não quero. Vou rapidamente aqui, do verso 9 ao verso 16, falar sobre as consequências de quem não escuta a advertência divina. 9 ao 16. Eu chamo a sua atenção para o 9 e 10. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Eu lhe pergunto uma coisa aqui. Deus é onisciente? Deus sabe tudo? Deus é onipresente? Deus é onipotente, sim. E por que Deus vai dizer a Abel, aliás, Caim, cadê teu irmão? Por que Deus faz essa pergunta a Caim? Como fez a Eva? Como fez a Adão? Onde é que tu está? Quem foi que fez você pecar? Será que Deus perdeu a onisciência dele em Gênesis 3 e em Gênesis 4? Não. Deus estava mais uma vez aqui, depois, como Deus é misericordioso, irmãos. Mais uma vez o Salmo 23 está se cumprindo aqui. A bondade e a misericórdia de Deus me acompanharão todos os dias da minha vida, está aqui. Deus chamou Caim, disse, se conserte. Jogue fora a tua ira, jogue fora a tua inveja, jogue fora esse teu mau humor. Caim não quis nada. Caim vai, consuma o seu pecado. Deus vai atrás de Caim e pergunta, Caim, cadê Abel? Eu lhe pergunto, será que Deus não sabia? Claro. E você poderia perguntar, por que Deus está perguntando isso a ele? Não é porque Deus precisava de confirmação, não. Mais uma vez aqui, Deus queria produzir no coração de Caim arrependimento. Mais uma vez Deus chamava Caim para se arrepender. Ô irmãos, há uma lição maravilhosa no verso 9 e no verso 10 para mim e para você. O que nós fazemos em secreto na terra está escancarado no céu. Caim pensou, vou fazer nas escondidas, eu duvido. Eu vou fazer as escondidas, eu quero ver Deus descobrir. Não é? A gente não faz assim, né? Quando não tem ninguém, estou tranquilo, tá não. O que você comete de errado na terra, no céu está escancarado. Deus está vendo. Os irmãos estão me entendendo? Deus viu quando Adão e Eva comeram do fruto proibido. Deus viu quando Caim matou Abel, perdão. Deus viu quando Davi adulterou com Betseba. Deus viu quando Ananias e Safira mentiu. Deus vê. Deus vê. O que fazemos no oculto na terra é muito claro no céu. Tudo que você faz, tudo que eu faço. Mas como Deus é maravilhoso, mais uma vez ele vai atrás de Caim e diz, Caim, se arrependa, meu filho. Quantas vezes Deus falou comigo e com você? Quantas vezes? Versículo 11. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Sabe o que me chama a atenção nesse verso 11, irmãos? Nenhum personagem do Antigo Testamento, nenhum, foi amaldiçoado por Deus. Só Caim. Sabe o que Deus estava dizendo aqui a Caim? Mais nunca tu vai ter comunhão comigo. Você sabe o que é você ouvir isso? Não tem jeito. Eu fico me lembrando daquele texto de Romanos capítulo 1, verso 18, né? Quando Paulo diz que Deus virou as costas, eu não sei se momentaneamente, por quanto tempo, ou se de uma vez por toda, para aquela geração. A Bíblia diz Paulo diz que Deus virou as costas para aquele tipo de pessoas que procedia da maneira como está, lá em Romanos capítulo 1, verso 18 em diante. Aqui Deus amaldiçoa Caim. Sabe o que Deus diz a Caim? Mais nunca, Caim, tu vai ter comunhão comigo.
Eu acho que não há uma sentença pior de você ouvir do que essa. Sabe por quê, irmãos? Tudo tem um limite. Eu me lembro agora do rei Acabe. Acabe fez todo tipo de atrocidade. E Deus dando oportunidade a Acabe. Até que Deus chegou para Acabe e disse: Acabe, até aqui. Aqui Deus está dizendo a Caim: Caim, foi até aqui. Eu gostaria de dizer uma coisa muito boa para você. Eu creio que a nenhum de nós que estamos aqui, o pessoal que está me acompanhando pela rede social, Deus ainda não disse para você até aqui. Portanto, não jogue fora mais uma oportunidade. Verso 12 e 13. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que não posso suportá-lo. O que é que eu aprendo aqui? Longe de Deus, o homem não tem paz. Vocês estão lembrados? Caim era um lavrador. Caim era um agricultor. Se torna o quê? Se torna alguém errante. Se torna um nômade. Caim vivia fugindo de Deus, mas vivia também fugindo dos homens. Por quê? O medo tomava conta do seu coração. Não existe algo tão danoso quanto o pecado. Ô, irmãos, que liberdade maravilhosa. Esse aparelhinho tem desgraçado a vida de muita gente. Muita gente. Que coisa linda, né? Você poder dizer a sua esposa, a seu cônjuge, tá aqui, ó. Olha, vasculha, veja o que tem aí, você pode? Mas a consciência de Caim não permitia isso. Ele não tinha um dia de paz. O pecador é assim. Não há paz. Não há sossego. Não há progresso na vida do pecador. Interessante que o verso 13, né? Ele diz: então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que não posso suportá-lo. Caim aqui mais uma vez sofre. Mas arrependimento que é bom nunca. Interessante que ele não fica triste, receoso pelo que fez, né, a seu irmão. Ele fica triste pelo peso do pecado. Há pessoas assim, que chora pela consequência, mas não vê que precisa se arrepender. Caim era diferente do ladrão da cruz, do ladrão arrependido, né? Que se arrependeu. Verso 15 e 16, para nós irmos embora. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Interessante, né? Deus colocou um sinal, uma marca, um estigma, né? Em Caim. Interessante que eu creio que toda vez que Caim olhava para aquilo ali, ele se lembrava do pecado dele. De outras gerações, que Adão e Eva teve outros filhos, né? Teve outros filhos. E Caim temia pela vida dele. Deus colocou aquele sinal para que ele não morresse, para que não matasse ele. Dizendo Deus o seguinte: vai viver mais, Caim. Tenta viver bem sem ter eu como Senhor da tua vida. Interessante que ele não conseguiu. As horas já se avançam. Eu gostaria apenas de brevemente dizer o seguinte. No verso 17 até o verso de número 24 desse capítulo, a Bíblia ensina que, a Bíblia nos diz o seguinte, que Caim casou, né? A mulher dele teve o primeiro filho, Enoque. Caim edificou uma cidade, ele chamou Enoque, o nome do seu filho. E ele teve 7 gerações. Termina com Lameque, a geração de Caim. Interessante que essa geração de Caim, ela produziu muitas coisas. Era um homem que sabia fazer e tocar instrumentos musicais.
arte metalúrgica, metal. Eram homens que sabiam criar gados, mostrando a gente o seguinte, que Deus não só dá dons aos bons, dons aos salvos não, dá também aos ímpios. Mas interessante que, às vezes, muitas vezes, o pecado é contagioso. A geração de Caim imitou Caim. Pode ler. Era um polígamo, era um assassino, e Deus olhou e disse, basta também. E Deus acaba a geração de Caim, que terminou em Lameque. 7 gerações, com um dilúvio. Mas você lembra que Abel morreu, né? Não deixou filho. Aí a partir do verso de número 25, a Bíblia diz que Adão e Eva coabitam de novo. E dão à luz ao terceiro filho. E põe o nome de Sete, que significa nova fundação. Sete é o substituto de Abel. Eu acho interessante que quando Eva e Adão olharam a história de Caim, disseram um para o outro, nós nos enganamos, não vem desse aí a descendência não. Aí Deus gera Sete, de Sete vem Enos, 10 gerações, né? A partir de Sete. Interessante que o nome Sete significa nova fundação. E é dessa geração que vem quem? A 10ª geração, Noé. Deus acaba com toda essa outra geração, inclusive os os descendentes de Caim. E começa de novo, dando o quê? Dando fundamento à promessa que ele fez, de que viria né, Jesus Cristo, que pisaria na cabeça da serpente, dos quais eu creio, eu e você, somos descendentes. Eu gostaria de dizer aqui nessa noite, a geração de Caim foi apóstata, mas a de Sete, que substituiu Abel, não. Nossa geração, nós vamos deixar quem para esse mundo que aí está? Que Deus nos livre de um procedimento como Caim. Eu gostaria de finalizar dizendo o seguinte, Abel é um tipo da igreja. Irmãos, nós estamos vivendo uma perseguição. E muitas vezes eu escuto o crente dizendo o seguinte, é porque o ministro tal é contra a igreja, porque o governador tal é contra a igreja, porque o secretário tal é contra a igreja. É verdade. Não estou dizendo que não existe perseguição, existe. Mas eu e você não temos que estar discutindo com esses camaradas, nos posicionando por A ou B ou C. A igreja deveria orar. Nós estamos diante de uma guerra espiritual. E a gente não pode perder de vista o seguinte, quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. No dia que nós formos aceitos pelo mundo, por todos, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Abel é um tipo de Cristo, porque o sangue dele foi derramado, ele foi nascido de mulher, o sangue dele foi derramado pelos próprios irmãos. Mas Abel também é uma figura da igreja perseguida. Deixe que nos persigam, irmãos. A gente tem uma arma poderosa, a oração. E se Deus quer que venha a perseguição sobre nós, amém. Sabe por quê? Tem um louvorzinho que diz o seguinte, ainda bem que eu vou morar no céu. Glorificado seja o nome do Senhor nessa noite.